Salve, salve, galera! E aí, como estão vocês? Rogério, mais um dia aí para a gente mandar informações importantes para essa galera aí. Com certeza, sobre né, Rondônia. Rondônia é essa que eles já conhecem. E aí a gente passa informações aí, informações mais aprofundadas sobre o nosso estado de Rondônia, que inclusive já falamos, e não custa nada reforçar, né? Que são informações que podem estar em concursos públicos, Rogério. Muito bem. É isso? Isso mesmo. Isso é um diferencial. Com É certeza. isso? Concursos públicos municipais, concursos públicos estaduais, ok? Aí se vem alguém de fora, não tem conhecimento, sem chance, um passo atrás. Com certeza. Ou seja, nossos queridos alunos vão estar um passo na frente. Então, se liga aí na nossa teleaula, vamos lá para mais uma aula 23.1, Rogério. É isso aí, professor Jorge. Aula 23.1. Nós vamos ver hoje atualidades regionais, a questão do agronegócio, a pecuária e a biopirataria. Olha só, biopirataria. Sempre queremos que os nossos queridos alunos alcancem habilidades. Nós queremos que os nossos queridos alunos alcancem a habilidade de reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e uso dos espaços urbano e rural. É isso aí. Vamos lá. Então, falar sobre o agronegócio em Rondônia, e ele é muito importante. E nos últimos anos ele só vem crescendo, como está falando aí, ó, nessa expansão da economia rondoniense. E quando falamos do agronegócio, os principais produtos do agro em Rondônia é a carne, essa carne que falamos na aula passada, que é a carne para abate, para venda, naquele sistema extensivo. E também temos o grão, os grãos aí como soja, milho, além também da produção de leite em Rondônia, esse leite mais aqui para o mercado local e algumas partes do Mato Grosso e sul e sudeste do Brasil, né, algum derivado do leite. Temos produção do café e também peixe aqui no estado de Rondônia. Então, toda essa produção, ela faz parte aí também do agronegócio no estado de Rondônia. Olha aí, Rogério, nós temos também a produção de urucum. Exato. É isso, urucum que vai fazer o coloral. Muito bem, que dá cor à comida, né? Isso, dá cor ao macarrão, né? Gostoso e tal. E também nós temos essa vasta produção leiteira, que inclusive nos coloca no cenário nacional do agronegócio. Muito bem. Então, o crescimento de Rondônia, com base em 2019, foi de 4,5%, e o do Brasil de 1,1%. Então, Rondônia, ela superou o lucro, né, da média nacional. E o campo garantiu aqui para o estado de Rondônia, professor, 7,7 bilhões. E foi a segunda maior receita da região norte no agronegócio. Perdeu apenas para o estado do Pará também, que tem uma grande produção de grãos dentro do Pará. Beleza? Então, Rondônia, a gente observa esse crescimento e vem crescendo ainda mais. A cada ano, professor Jorge, a produção do agronegócio em Rondônia só cresce. Temos aqui uma imagem para a gente compreender um pouquinho sobre a soja, Brasil e também Rondônia. Então, a cultura da soja está presente em 348 mil hectares em Rondônia, com base em 2019, né? Nesse ano. Em 2019, atingiu uma produção de quantas toneladas, pastor Jorge? 1.237.007,7 toneladas. A produtividade média em Rondônia, então, por hectares? De 3.541 quilos por hectare. Variando positivamente em 6,5%, comparado com a safra passada. Então, essa passada seria a safra de 2018. Então, quando a gente olha a soja no Brasil, praticamente a soja está presente em todas as regiões do Brasil, né, professor Jorge? E ela se adapta muito bem ali à região centro-oeste, né?
Exatamente. Aí a gente vai olhar ali as legendas e você pode ver, meus queridos alunos, que quanto mais escura é a cor, maior é a intensidade da produtividade ali. Exatamente. É isso? Com certeza. Então, essas cores mais fortes representam o que? A maior concentração da produção da soja, não é isso? Isso. Ah, beleza. Então, em Rondônia, no norte de Rondônia, temos produção de soja, professor Jorge? Opa! Temos, né? Aham. Mas aonde que é a maior parte dessa produção em Rondônia? Ali a gente vai ver principalmente no centro-sul de Rondônia. Exatamente. Descendo ali para Vilhena, Chupinguaia. Muito bem. Então, a maior produção é nessa região. De acordo com a Secretaria do Estado da Agricultura, que é a SEAGRE, o estado de Rondônia é o terceiro maior produtor de soja da região norte. E a soja é a principal cultura que movimenta a economia do estado, representando 13% do valor bruto da produção. É interessante que a gente viu na aula passada sobre o PIB da indústria, né? Então, só a soja, olha só, o tanto de dinheiro que a soja ela movimenta para a economia de Rondônia, né? 13% do valor bruto da produção. A gente tem aí muito lucro com a produção desse grão no estado de Rondônia, né, professor Jorge? Isso aí. Vamos lá. A pesquisa de produção agrícola municipal, que é a PAM, divulgada aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2019, mostrou que a soja está presente, e a gente viu isso bem claro naquele mapa, em 35 dos 52 municípios de Rondônia. E aí nós temos as maiores produções da soja, com base em 2019, em Rondônia. E essas cidades estão lá no centro-sul de Rondônia, né? Principalmente ali no sul de Rondônia, que a gente vai encontrar lá no Cone Sul a grande produção de soja. Primeiro colocado a gente tem Corumbinhara e na segunda posição nós temos Vilhena, com 142 mil toneladas de soja com base no ano de 2019. Interessante, né, Rogério, que aí o pessoal viu ali que em primeiro lugar está a Corumbiara, né? Exato. Geralmente quando se fala em Cone Sul ali, a gente pensa em Vilhena, né? Vilhena. E aí a gente tem outros do Cone Sul ali, Cerejeiras, Chupinguaia e Cabixi, além de Vilhena, né? Então, grande produção de soja aí, ó. Na terceira posição a gente tem Pimenteiras do Oeste, com 133 mil toneladas e outros mais municípios aí também do Cone Sul, aqui do estado de Rondônia. Então, nas últimas duas safras, a exportação de soja de Rondônia superou 411 milhões de dólares, com venda de mais de 3,8 milhões de toneladas. E essa soja de Rondônia, ela é exportada para diversas partes do mundo. Países Baixos, Espanha, Turquia, México e China. Olha só, Países Baixos, Espanha, Turquia, são países europeus, lá do continente europeu. Então, a Turquia, a parte oeste da Turquia é Europa e a parte leste da Turquia é Ásia. Então, a gente exporta para a América, que é o México, e também para a China, que é um país asiático. Mas o nosso maior comprador de soja, a maior exportação de soja de Rondônia, de 2019 para 2020, Países Baixos, ali na Holanda. E aí a gente tem aí esse grande, né, essa grande compra por parte da Holanda aí, da soja do estado de Rondônia. Interessante, Rogério, ali, ó, o último nome daquele país lá, ó, o último, China. China. Olha só como está promissor. Né? Sim, sim. Então, olha só, saímos de 12% para 11%. Então, a China é um belo mercado aí para Rondônia. Com certeza, né? A gente tem essa grande produção aí da soja no estado de Rondônia, né? Para a China. Para a China. E essa informação é uma informação da nossa Secretaria de Estado da Agricultura, que é a SEAGRE Rondônia. Isso. Milho em Rondônia. Produzimos milho em Rondônia, né, professor Jorge?
Opa! Vamos ver aí, ó, o milho aí, ó, todo animadinho, comemorando a venda na economia do estado de Rondônia, também desse grão que é importante para Rondônia. Ele tá feliz que ele vai virar pipoca. É isso aí, ó. Bora, galera. O estado de Rondônia colheu 954,2 mil toneladas de milho na safra de 2019 para 2020, sendo o segundo maior produtor da região norte. O cereal também é importante, ó, para Rondônia e é o segundo produto agrícola com maior valor bruto da produção. Se é o segundo, só perde para qual? Soja. A soja, que foi o que falamos anteriormente. Corumbiara, Vilhena, Cerejeiras e Chupinguaia são os maiores produtores deste grão, com destaque para Vilhena, maior produtor de milho. Então, já circula ali, Rogério, Vilhena, maior produtor de milho Muito do bem. estado de Rondônia. Exatamente. Guarde essa informação. Então, nós temos a produção de milho em Rondônia em toneladas. E a gente observa aí de 2015 até 2019. E aí é interessante que 2016, queda, né, professor Jorge? A gente observa uma queda. 2017, o aumento dessa produção. 2018, queda. Mas de 2018 para 2019, tivemos aí um crescimento de 25% a produção do milho no estado de Rondônia. Então, olha só, por isso que a gente observa aí, ó, uma grande participação desse grão na economia também do estado de Rondônia. Então, a produção só foi aumentando, né? Houve queda em 2018, mas a gente observou essa superação. E é interessante que em 2019, né, professor Jorge, a gente consegue observar. Em 2017 a gente teve um grande crescimento, mas em 2018 houve a queda. Mas em 2019 a produção cresceu muito mais do que em 2017, né? Isso aí. Agora o algodão, ele avançou nos últimos anos. A cultura de algodão é nova aqui em Rondônia, mas ela tem ganhado um espaço considerável, principalmente por causa do solo, o clima e a altitude. E a gente vai ter essas questões aí, esses fatores que vão beneficiar o algodão, principalmente lá em Vilhena, que vai ser a maior produtora. Com 2 anos de plantio, Rondônia já exporta algodão para a China e Uruguai. Esta produção, essa exportação, é realizada pelo Porto de Santos, lá no estado de São Paulo, que é, obviamente, um dos principais portos do Brasil. E 50% da produção é exportada pelo Porto de Porto Velho para outros países compradores. Muito bem. E aí a gente observa o seguinte, que por que o algodão não é exportado, por exemplo, pela hidrovia do Madeira? Porque o cliente, né, são outros, né? A gente tem aí lá na porção mais ao sul, então exportar para o sudeste fica mais próximo ali do Uruguai, entendeu? Nesse processo do escoamento da produção. E lá do Porto de Santos que saem as grandes commodities também para o mundo. Então é interessante pegar essa rota em direção a Santos. Café em Rondônia. Temos café em Rondônia. E esse café de Rondônia, falamos na aula anterior, maior parte desse café, você lembra? Ele é produzido pelo agricultor familiar. Pergunta aí, a professora vai até parar um pouquinho aí para o aluno poder responder. Maior parte do café de Rondônia, uma pergunta para vocês, é produzido pelo agricultor familiar do estado de Rondônia ou pelo agronegócio? Beleza? É o momento, né, que a professora vai poder interagir com os alunos aí, né, e parar um pouquinho a aula para fazer esse levantamento, porque falamos, né, professor Jorge, na aula anterior. Beleza? Então, olha aí, professora, faça essa enquete na sala para verificar se essa galera está ligadona na aula de Geografia de Rondônia. Beleza? Vamos lá. O café em Rondônia. Encontramos essa produção em diversas partes do estado de Rondônia
E toda essa produção, que agora a professora já parou a aula e voltou, e agora a gente vai dar a resposta. Maior parte da produção do café, do cultivo do café em Rondônia, é realizado pelo agricultor familiar. Cacoal é uma grande área também da produção do café. A pesquisa de produção agrícola municipal mostrou que, embora a área plantada de café venha diminuindo a cada ano, a produção tem aumentado. Isso é interessante, né? Contraditório, né? Mas por que vem aumentado? E eu já falei isso em aulas anteriores. As assistências para melhoria, para combate a pragas, muitas das vezes com o auxílio da Embrapa aqui no estado de Rondônia. Biotecnologia. Biotecnologia. Que vai aumentar essa produtividade por área plantada. Justamente. Que às vezes não adianta nada ter uma grande área, mas é uma área que não tem insumo, que não tem recurso para investir, para combater as pragas. E aí, em vez de ter um saldo positivo da produção, tem a queda, né, professor Jorge? É isso aí. Em 2015, 79 mil hectares foram destinados para cafeicultura, tendo produzido 84 mil toneladas. Em 2019, foram 61 mil hectares, que produziram 137 mil toneladas. Maiores produtores de café, Rogério? Vamos lá, primeira posição, 2019, São Miguel do Guaporé, 37 mil toneladas. Segunda posição, Cacoal, 16 mil. Terceira, Alta Floresta do Oeste, 15 mil toneladas. E Pimenteiras foi o único município rondoniense sem esta produção. Vamos lá, então o café está presente praticamente aí em quase todos os municípios de Rondônia. Exceto Pimenteiras, né? Exatamente. Vamos lá. Produção de outras lavouras em Rondônia. A gente tem aí, ó, abacaxi, cujubim. A gente tem uma média com base no ano 2019. Essas informações são levantamentos a partir de fonte de IBGE e também Seagri Rondônia. Isso aí é 2019. A gente tem aí a produção do abacaxi em Cujubim, em Cacoal e Rolim de Moura. Então, destaque em 2019 na produção do abacaxi foi Cujubim. Beleza? E o cacau, né? Cacau, quando se fala em cacau, ali a região de Ouro Preto é campeã, com 948 toneladas. O município de Buritis, já aqui perto, né, de Porto Velho, 732 toneladas. E a região central ali, Ariquemes, 695 toneladas. Cana-de-açúcar, nós temos aí na Santa Luzia do Oeste, no município de Santa Luzia do Oeste, 56 mil toneladas. Cabixi, 8 mil toneladas. E cerejeiras? 7 mil. Então, a cana-de-açúcar, olha só o pulo que dá, né, em Santa Luzia, 56 mil para Cabixi, só 8 mil. É muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Então, a gente do primeiro para o segundo, né? Com certeza. Não dá nem a metade, está distante da metade. É muito distante. Então, está bem centralizado a produção, né, da cana-de-açúcar aqui em Rondônia. Não chega a 20%. Isso mesmo. A Cabixi não chega a 20% da produção de Santa Luzia do Oeste. Isso mesmo. Vamos lá. O feijão, a gente vai encontrar o feijão aí em Alto Alegre dos Parecis, e a produção com base em 2019, 10 mil toneladas. Alta Floresta do Oeste, 2 mil toneladas. E Cacoal, 788 toneladas. Tomate, a gente vai encontrar produção de tomate Vilhena, cerejeiras e espigão do Oeste aí. Então, destaque maior para a Vilhena, a produção de tomate. É interessante que o tomate aí, ó, ele apesar de ser produzido em várias partes do Brasil, essas áreas de menor temperatura é mais interessante para o plantio do tomate, né, professor Jorge? E você é legal, né? Já achei interessante ali. Você fez esse slide e você colocou ali o tomate da cor dele, né? Exatamente, pensando nisso. Isso. E o urucum da cor dele, vermelho. Exatamente. Né? O feijão de prainha. Viu? Observei. Observando, o professor tá demais. E o urucum, campeão ali é Costa Marques, 774 toneladas. Depois Seringueiras, próximo também ali, né? 697 toneladas. E São Francisco do Guaporé, com 450 toneladas. E por último ali Cabixi, com 440.
Mas são produções expressivas, né, Rogério? Com certeza. De urucum. Exatamente. E essas informações, a ideia de trazer as informações, às vezes não é tanto o número, né? Entender assim, a produção de maior peso em Rondônia, mas aqui que o aluno compreenda que a gente tem uma diversidade de produção aqui em Rondônia, né, professor Jorge? Isso. E nós estamos falando de produtos agrícolas em que essas produções estão muito ligadas à produção familiar. Exatamente. Agricultura familiar. Muito bem. E ele tem que entender, né? Quando a gente fala, por exemplo, a produção da soja em Rondônia, tem que pensar nessa produção comercial, o agronegócio. Quando a gente fala, por exemplo, da mandioca ou, de repente, do abacaxi, ele tem que associar essa produção à agricultura familiar. Assim como o café. A gente produz muito café em Rondônia, mas o nosso café não é da agricultura comercial, é da agricultura familiar. Então, por isso que a gente traz essas informações, que o concurso pode relacionar um produto desse tipo para ele identificar se é produção da agricultura ou do agronegócio. Beleza. Mandioca. Você acabou de falar dela, né? Aí. Pronto. Ou simplesmente macaxeira. Exatamente. Rogério, mas você sabia que aqui, para nós amazônicos, nós temos diferença de mandioca para macaxeira. A mandioca, ela tem uma seiva que é venenosa. Interessante, e o talo dela é verde. E ela só serve para fazer farinha. Não dá de cozinhar para a gente comer. A mandioca? Isso. A macaxeira não. A macaxeira é aquela que a gente come, que derrete lá com a manteiga, a gente come com café. Qual que é? Tem alguma coisa assim em relação à cor? A mandioca? São a mesma cor. É a mesma cor? É a mesma cor. E por que tem umas que são mais amarela? Não tem umas mais amareladas? Essa se confunde com a mandioca. Ela tem dessas duas categorias aí. Mas a macaxeira, ela é conhecida quando tira aquele primeiro invólucro da raiz, ela é roxa. E ela sai bem certinho. A mandioca não, você tem que ir com aquela faquinha e descascando. Eu sei por quê. Sabe por quê, Rogério? Por quê? Falei. Década de 80, Rogério, eu fiz farinha no sítio. É demais. Esse professor é muita experiência de vida, né, professor? Pois é. Então, aí o pessoal pensa que é a mesma coisa, e não é. Para o amazônico, a mandioca ela é diferente da macaxeira. Beleza? Só a nível de curiosidade. Não, excelente, com certeza. Isso é muito bom para o aluno poder... E às vezes ele sabe. Já sabem. Eu que não sei, que eu não... Você é urbano, né? Eu sou urbano, mas é interessante. E tem muitas, às vezes, também que está um pouquinho mais distante do campo, mora ali na região ribeirinha, mas às vezes não tem tanta experiência com isso, né? E é interessante revisar e trazer essas informações importantes para o nosso aluno, professor. Então, a gente tem aí Porto Velho com a maior produção, 155 mil toneladas. Depois, a gente vai encontrar aí Pimenteiras, do Oeste, o menor produtor, com 178 toneladas. Depois vem Jaru, com 31 mil toneladas, e depois Machadinho, com 28 mil toneladas. Beleza. Galera, só lembrando que aí é 178, né? E lá em Porto Velho é 1.000 toneladas, né? 151 mil toneladas. Isso. Para ele, de repente, não confundir, pensar que a gente esqueceu de colocar 1.000 toneladas aí. Isso, é porque nós estamos falando o maior, e aqui, ó, Pimenteiras é o menor. Menor, exatamente. Aí depois temos aí Jaru, né, com 31 mil toneladas, Machadinho do Oeste com 28 mil. Olha só, Rogério, banana, olha só, Buritis. Buritis, duas frutas, né? Mas nós estamos falando da banana, a fruta, e Buritis, a cidade. Exatamente. O município de Buritis tem uma produção de 14 mil toneladas. Depois vem Jorge Teixeira, o município de Jorge Teixeira com 10 mil toneladas. Depois Porto Velho com 7 mil toneladas. Rogério, nós estamos falando de 1.000 toneladas. É muita banana. É banana, muita banana mesmo. Então, aí eu vou te falar. Né? Algumas vezes que eu andei por aí de barco, já andei de barco descendo para o Amazonas. Aí aqueles barcos aqui da região amazônica atracam ali no Porto do Madeira, no Cainágua, Rogério. E, obviamente, a gente sabe que não estamos falando do Porto Graneleiro.
É um porto que não é organizado e é um porto que os peões, né, eles sobem e descem trazendo na costa, Rogério. Se estiver chovendo, ele vai devagarzinho assim para não deslizar, para colocar dentro dos barcos. E uma parte dessa produção dessa banana vai para o Amazonas. Muito bem. Enche ali o barco, ali, aquele convés ali do barco, bananas, tomate, sai daqui, de Porto Velho. Muito bem. Vai lotado, Rogério. Então, olha só como é que é importante a informação, né? E são produtos que eles não são, como é que eu posso dizer, comercialmente falar que são muito expressivos, como a soja. Mas eles saem daqui e vão para o imenso mercado que é Manaus. Exatamente. A partir aqui do Porto Cainágua, né? Isso, ali do Porto do Cainágua. Exatamente. Beleza? E ali chega em Manaus, passando por Humaitá e tudo. Por quê? Porque só Manaus tem a população de Rondônia. Então, lá é um abastecimento diário de muitos barcos e navios que chegam no mundo inteiro para abastecer a cidade de Manaus. Isso mesmo. Não é isso? Muito bem. Beleza? Fechou para você. Gostou da curiosidade? Com certeza. E curiosidade e... Vivência, né? Vivência importante aí, porque para mostrar que essa banana aqui não fica só em Porto Velho, mas vai para outro estado, como o Amazonas. Beleza, galera? Vamos lá. O estado, no entanto, o estado ainda tem pela frente muitos gargalos. A BR-364, que somente no trecho entre Vilhena e Porto Velho tem uma distância de 780 quilômetros, trafegam diariamente mais de 1.000 carretas transportando soja até os terminais portuários do Rio Madeira. E aí a gente volta numa questão de transporte da logística, que muitas das vezes a gente tem aí o quê? Comprometimento, né, a nossa produção acaba sendo comprometida por conta da via que não está tão adequada, né? Adequada. E aí, Rogério, essas carretas na BR é perigoso. Com certeza. É perigoso. Eu já viajei na BR. Vindo de Ariquemes para cá, indo para Jaru. É muito perigoso. Exatamente. Não é qualquer carro e nem a qualquer momento que você pode ultrapassar uma carreta. E ela, se passar por perto de você, se você estiver de moto, como eu estava, você desacelera, meu amigo, deixa ela ir embora. Porque balança, balança, cara, é uma pressão muito grande. Ali é o vácuo que ela deixa também, né? A moto, nossa. Então, galera, e a gente percebe isso, a gente vê o fluxo de ida e vindas, principalmente na entre-safra de soja, não é isso? Então, realmente é um entrave. Duplicar a BR seria uma boa sacada. Exatamente. No entanto, poderíamos também, por que não pensar numa ferrovia? Ótimo. Não é isso? Uma ferrovia trazendo essa soja. E aí é desafogar a BR. Muito bem. E você sabe, a gente sabe que um trem são centenas de caminhões numa viagem só. Os vagões comportam muita matéria-prima. Exatamente. Né? Numa só viagem. Só uma única viagem, né? Sem acidente, um transporte mais seguro, hein? Mais seguro. Não tem buraco, não precisa trocar o pneu. É isso mesmo. Então, Rogério, né? Duplicar é uma possibilidade. Mas também, por que não pensar numa ferrovia? Com certeza. Então, são problemas aí, como o texto falou, de logística, né? Logística, os gargalos que precisam ser resolvidos para melhorar essa questão, né, da produção em Rondônia. É isso aí. E venda. Vamos lá? Então, nós temos aqui a agricultura, que também é desenvolvida pela nossa comunidade, né, indígena em suas terras, se destacam na produção de café com sustentabilidade, né? Então, elas também têm todo esse desenvolvimento aí da agricultura. Luan fez 38 sacas de café e essa reportagem de 2018, e essa produção aí, foi exportada para a Suíça. Interessante, né? Interessantíssimo. Então, saindo café de terra indígena e indo para a Suíça. Muito bem. Vamos lá. A pecuária rondoniense. Quando a gente fala, olha, com base em 2019, nós temos aí 14,3 milhões de cabeça, mas Rondônia, com base em 2022, já são aproximadamente, aí, professor Jorge, 16 milhões de cabeças. É muito boa em Rondônia, hein? Rogério, e o aluno, por ele ser do interior, olha só,
Vamos mais uma dica de ouro Bora para lá. um aluno. Dica de ouro. Pela situação, pela própria característica desse nosso aluno, esse perfil que ele tem de ser do campo, muitos deles não estão em Porto Velho. E eles veem essa agropecuária acontecer no campo. Exatamente. E aí, muitos deles têm a ideia de que Porto Velho é só cidade. Só Justo. funcionário público. É isso que... Porque aí, muitas pessoas antigas viam Porto Velho como sendo a cidade do contra-cheque. Não é isso? Isso Só mesmo. que essa realidade mudou. E mudou muito. Muito bem. Não é isso? Então, em relação a bovinos, dica de ouro que eu falei, né? Porto Velho tem a maior quantidade de cabeças de boi Isso no mesmo. estado de Rondônia. Só que aí nosso aluno do campo, professor, mas aqui tem tanto aqui na região de Ariquemes, e aqui também em Vilhena, e aqui em Paraná. Porto Velho. Muito bem. Inclusive, Ariquemes tem uma festa absurda, linda, a festa da APA. Fui várias vezes lá e é muito legal. No entanto, mesmo com toda aquela grandiosidade, ainda assim, Porto Velho tem a maior quantidade de cabeças de gado no estado de Rondônia. Guarde aí essa informação. Beleza? Vamos lá no quadro? Então, na primeira posição, o professor já falou, Porto Velho. Depois a gente tem Nova Mamoré, né, professor Jorge? Olha que aí. Não é tão distante aqui de Porto Velho. Não é tão distante e pouco conhecida da maioria das pessoas, né? Pequeno município, né? Uhum. Jaru, Buritis e Ariquemes. Entre os municípios rondonienses em 2019, os que mais produziram leite. Agora a gente está falando do leite. Diferente da Gado carne. leiteiro. Gado leiteiro. Temos Machadinho do Oeste, 81 milhões de litros. Depois nós temos Jaru, 78 milhões de litros. Ouro Preto, Nova Mamoré e Porto Velho. Então, maior parte da nossa produção da pecuária aqui em Porto Velho é para o abate, venda da carne, né, professor Jorge? Exatamente. E o rebanho bovino com mais de 14 milhões dispensa comentários, uma vez que nosso estado ocupa a 6ª posição no ranking nacional entre os estados exportadores de carne. E aí a gente exporta para onde? 42 países, como Egito, Hong Kong, Chile, Emirados Árabes, e são os principais importadores dessa carne, com mais de 75% de toda essa exportação nossa. E aí a biopirataria, né, Rogério? Temos aí um problema seríssimo de biopirataria na Amazônia. Muito bem. Não é isso? Sabemos que o Brasil tem um mais rico ecossistema, que é a Amazônia. Não é Exatamente. isso? E, obviamente, ela realmente desperta um crescente interesse internacional, não somente por sua biodiversidade, mas pelos conhecimentos dos povos tradicionais. Estamos falando dos indígenas, que, inclusive, sabem informações medicinais alternativas e que isso gera milhões Muito de bem. dólares para a indústria farmacêutica, inclusive multinacionais. Com certeza. Não é isso, Rogério? Exato. E aí nós temos aqui, ó, o bioamazônico, que é 50% do território nacional, e essa toda extensão acaba sendo cheia de desafios quando a gente fala de fiscalização. Não consegue fiscalizar, e aí esses produtos aqui da Amazônia acabam sendo extraídos. Isso, e vulnerável, né? Muito Se bem. torna alvo vulnerável. Para a biopirataria. Certo? Então, o combate à biopirataria, para tentar impedir, a gente tem a Polícia Federal, com as suas delegacias nas 27 unidades federativas do Brasil, e também nós temos aí o IBAMA. E aí trabalha em conjunto, né? E faz essas ações aí de combate à biopirataria. Muito bem. Somente no mês de julho do ano passado, 35 empresas estrangeiras, olha só, Rogério, multinacionais foram autuadas pelo IBAMA, ou seja, vão receber multa de, olha só,
somou 88 milhões aplicadas nas empresas de quê, Rogério? De cosméticos, olha aí, ó, que utilizam, entre aspas, o rótulo verde, mas está fazendo é biopirataria. Exatamente. Não é isso? E aí eles aumentam o produto, aumentam a venda desses produtos deles, não é isso? Sem repartir os lucros com as comunidades onde eles tiraram e extraíram esses produtos. Exatamente. Como, por exemplo, a Copaíba, Andiroba, entendeu? Etc. E aí a gente tem o projeto DRAC, que é um projeto criado pela Polícia Federal, que busca, né, faz essa fiscalização nos aeroportos para tentar reprimir, né, os criminosos e também com campanhas contra a biopirataria. Então nós temos aqui, ó, uma biopirataria na Amazônia, brasileiros que trocam verde por dólar. Conservação, qual é o futuro da floresta, né? Exatamente. Então aí é algo também para você poder analisar essas informações. Tá bom, galera? Aqui com a gente, diretor. Galerinha, então fechou por hoje, né, professor Jorge? A gente volta agora no nosso próximo encontro, daqui a pouquinho, para fazer a revisão. Valeu, tchau! Tchau!